Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das aldeias de crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço, contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Este mês estamos a falar sobre saúde mental dos jovens estrangeiros não acompanhados e ao longo do programa de hoje trocaremos algumas ideias com Joana Lobo e José Proença. A Joana é mestre em Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco pelo ISCTE, especialista em Psicoterapia Somática pelo CPSB, formada em Psicotraumatologia e membro associado do Observatório do Trauma do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Participou em projetos na área da autonomização, redução de riscos e minimização de danos e aprofundou a sua prática na intervenção com populações e comunidades em situação de vulnerabilidade, particularmente com pessoas em situação de sem-abrigo, consumo de substâncias, crianças e jovens em acolhimento residencial e jovens estrangeiros não acompanhados. Atualmente, é coordenadora nacional para a autonomia e integração de jovens nas aldeias de crianças SOS. O José é mestre em Psicologia Educacional desde 2010. Exerceu funções como psicólogo em contexto escolar e no sistema de acolhimento de crianças e jovens em perigo, tanto em casa de acolhimento residencial como em apartamentos de autonomização. Entre 2018 e 2022, trabalhou na equipa de integração comunitária da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apoiando processos de autonomização e meio natural de vida de jovens em perigo, entre estes, jovens estrangeiros não acompanhados. Posteriormente, até 2024, exerceu funções como especialista em proteção infantil no Comitê Português para a Unicef, onde, entre outras áreas, foi responsável por acompanhar e apoiar o processo de autonomização e integração de crianças e jovens estrangeiros não acompanhados no país. Desenvolveu e dinamizou diversas formações sobre o tema, junto de profissionais de diferentes contextos que intervêm com esta população. Atualmente, exerce funções como coordenador nacional para a salvaguarda infantil nas aldeias de crianças SOS. Olá Joana, olá José, bem-vindos. Olá Cristina, bem-vinda. Olá. Olá. Então podemos começar o episódio de hoje por saber quem é que são as crianças e jovens estrangeiras não acompanhadas. Quem é que elas são, quais é que são as suas trajetórias, de onde é que vêm, por onde é que passam e o que é que acontece quando chegam ao nosso país. Então, antes de mais, agradecer aqui o convite e a oportunidade para estar aqui convosco a conversar sobre este tema que me é muito caro. E sem mais devaneios ou apresentações, passo já para responder diretamente à questão. Então, crianças e jovens estrangeiros não acompanhados são crianças ou jovens que com menos de 18 anos chegam ao nosso país ou outro, que não o seu, sem um familiar ou um adulto que possa assumir por elas responsabilidade. Portanto, e isto, eu diria, é basicamente aquilo que elas têm em comum entre si. Porque de resto, as suas histórias, os seus trajetos migratórios, os seus desejos e aspirações são muito particulares e individuais, como não poderia deixar de ser. Mas, assim, para dar aqui o pontapé de saída nesta discussão, era algo que eu gostaria de salientar, que é isto de às vezes colocarmos as crianças, os jovens, as pessoas em grupos, em bolos, não é? E depois vamos a cortar o bolo e só a cobertura é que é igual, porque as fatias são todas diferentes. E aqui aplica-se o mesmo princípio às crianças e jovens estrangeiros não acompanhados. Então, assim, um bocadinho focando-nos em Portugal e a nossa história, se podemos chamar assim, com crianças e jovens estrangeiros não acompanhados. Nós já recebemos há alguns anos em Portugal crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, sobretudo através de movimentos não programados. Ou seja, são crianças que espontaneamente atravessam a fronteira e são sinalizadas por alguma entidade com competência. Mais recentemente, 2019, 2020, Portugal comprometeu-se com os restantes Estados-membros num programa de recolocação voluntária de crianças e jovens estrangeiros não acompanhados que estavam em campos de refugiados na Grécia. E aí sim tivemos um aumento considerável de chegadas destas crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, a que se juntaram também jovens estrangeiros não acompanhados, mas que diferem ligeiramente porque já tinham mais de 18 anos. Portanto, e aqui depois podemos explorar um bocadinho qual é a diferença
entre um miúdo que tem 17 anos e 364 dias e um que tem 18 anos. O que é que isso significa em Portugal para estes miúdos? Portanto, tivemos esse aumento de chegadas nesse período, que durou até, Joana, corrige-me se estiver enganado, 2022, por aí. O programa de recolocação, sim. Esse aumento considerável, sendo que esse aumento considerável continua a ser bastante residual quando comparado com a realidade de outros países na Europa. Não é preciso ir muito longe, basta ir à Espanha. Portanto, em movimentos. Aqui em movimentos não programados, não é? Porque em termos do programa de recolocação, Portugal foi dos países que se disponibilizou para acolher mais crianças e jovens estrangeiros não acompanhados. Estamos a falar de que número, mais ou menos? Desculpa interromper. Estamos a falar de um número aproximado neste compromisso de Portugal? Portugal assumiu o compromisso até 500. No total, e eu não tenho aqui esses dados para vos dar um número exato, mas no total foram cerca de 380 crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, sendo que desses, alguns, quando chegaram a Portugal, já eram maiores. Portanto, vieram no programa, mas tiveram uma resposta diferente, porque no momento da chegada já eram maiores. Mas durante o programa de recolocação voluntária em Portugal, chegaram cerca de 380 crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, nem todos menores no momento da chegada. Desculpa interromper, porque acho que é a ocasião ideal para poder explicar então esta diferença, não é? O que é que acontece quando tem 17 anos mais 364 dias ou quando já tem 18 anos? Parece-me, ou seja, a nossa lei prevê coisas diferentes para um e para o outro. Se calhar iria só fazer essa primeira diferença de este acordo, este compromisso que foi estabelecido entre Portugal e a Grécia perante a Comissão Europeia era inicialmente para acolher de facto 500 crianças e jovens estrangeiras não acompanhadas, idealmente menores de 18 anos, exatamente porque quando entram em Portugal, menores de 18 anos, o que acontece é que entram com um processo, é aberto um processo de proteção internacional e outro no sistema de promoção e proteção, considerando que são menores de 18 anos. É isto que faz esta diferença. Quando entram no país já maiores de idade, vão para uma outra resposta porque são considerados adultos. Está claro que isto depois tem várias questões aqui associadas, mas a grande diferença em termos operativos é esta. Aquilo que depois foi acontecendo é que de facto chegaram jovens quase ali nos 18 anos e a nossa lei no sistema de promoção e proteção não termina o acompanhamento, não se fecha uma medida de promoção e proteção aos 18 anos. Existe a possibilidade dela se poder estender até aos 21, em fazendo sentido para o projeto de vida destas crianças, ou até aos 25, se estiverem em percurso formativo. Assim, a primeira diferença era esta. Eu acho que, não sei, queria só complementar uma parte aqui também associada à diferença das histórias, das trajetórias destes jovens, que tem muito a ver com esta parte do que acontece no país de origem e quais é que são as motivações. Num primeiro momento, e também pegando aqui na diferença entre os jovens que vêm num programa de recolocação, que à partida, como é um programa, já existe alguma antecipação, e estes jovens vieram dos campos de refugiados da Grécia, inicialmente eram do Afeganistão, considerando a crise humanitária que se vivia na altura e que ainda hoje se vive, infelizmente, mas entretanto também nos fomos apercebendo que não vinham só do Afeganistão, vinham do Bangladesh, do Paquistão, do Irão, Camarões, Guiné-Conakry, vários outros países. Mas num primeiro momento os programas de recolocação permitem-nos aqui alguma antecipação, alguma previsibilidade e nem que seja algum conhecimento menor ou maior sobre a história de vida destas crianças e destes jovens, coisa que não acontece nos movimentos migratórios não programados, porque quando uma criança ou um jovem chega de forma espontânea, é no momento em que chega aqui que nós começamos a conhecê-lo e começamos a ter informação sobre a vida dele. Eu concordo muito com aquilo que o Zé estava a dizer às vezes temos tendência a colocar estas crianças e jovens num grupo que é todo muito idêntico. E na verdade não são, é um grupo bastante heterogéneo, quer ao nível daquilo que são as suas particularidades, têm naturalmente coisas em comum ao nível da religião, da idade, do género, claro que sim, mas depois ao nível daquilo que são os seus recursos internos, não são todos iguais. Aquilo que aconteceu no país de origem, a nível do seu desenvolvimento,
as relações que estabeleceram no país de origem, toda a forma como isso depois acontece e se vai integrando na história de vida deles, mesmo no percurso migratório, é diferente. E às vezes eu vou sentindo que temos a tendência a colocar sempre estes jovens, a associá-los a trauma. E efetivamente, se em alguns percursos, em algumas trajetórias que são marcadas por violências físicas, por abusos, são uma fonte de risco, é certo. Por outro lado, não é totalmente automático que estas vivências potencialmente traumáticas assumam um lugar de são todos traumatizados e têm todos uma psicopatologia. Isto não acontece desta forma, e acho que isto era uma das coisas que também queríamos trazer aqui, mesmo para desconstruir este lado. Depois, ao nível daquilo que são as motivações, mesmo a própria saída do país de origem, também não é tudo claro. Claro, quer dizer, chapa 5. Há várias questões associadas à pobreza, a baixos níveis sociais, educacionais, económicos, e existe, logicamente, isto é uma coisa que está presente em quase todos, que é a expectativa de melhorarem não só as suas condições de vida, mas também a das pessoas que deixam no país de origem, dos familiares. É uma das coisas que difere a maior parte destas crianças e jovens de uma criança ou de um jovem em acolhimento residencial ou até no acolhimento familiar, é de facto existe a relação, na maior parte dos casos, não é em todos também, naturalmente, mas existe relação com a família de origem. Há aqui um conjunto de coisas que estão de vinculações que estão preservadas, o que nem sempre acontece, na maior parte dos casos não acontece no acolhimento residencial cá ou no acolhimento familiar. Mas um dos motivos associados às motivações da saída do país de origem tem a ver com estas questões de pobreza, com a necessidade de procurar maiores oportunidades e, naturalmente, também com as questões de sobrevivência, com as guerras que existem, tem estes dois lados muito, muito presentes. A própria trajetória migratória também nem sempre é muito claro, porque às vezes há a ideia de estes jovens vêm com tudo preparado, com tudo tintim por tintim, com um plano feito. Isto também não acontece dessa forma. Há jovens que vêm com alguma ideia, que vêm com expectativas, e se vêm todos, mas nem sempre vem um percurso totalmente estruturado, até porque há coisas que se vão estruturando na chegada ao país de origem. Há jovens, por exemplo, que não sabem que podem pedir um pedido de proteção. Vêm e logo se vê como é que a coisa acontece. E há outros que sabem, tintim por tintim, como é que as coisas acontecem, a que serviço é que têm que se dirigir e o que é que vai acontecer mais ou menos daqui para a frente. Independentemente disso, todos eles têm expectativas. A minha expectativa é sempre de se conseguirem integrar e de conseguirem encontrar forma de fazer chegar à família de origem condições melhores e eles próprios conseguirem melhores condições para viver. Acho que assim, de um modo geral, Zé, complementa-me. Não, queria só fechar esta ideia às vezes desta espécie de epítetos que colocamos nestes miúdos, não é? Vou inventar um nome, não estou a falar de ninguém especificamente. O Mohamed, que é estrangeiro não acompanhado. E eu acho que só aí, no não acompanhado, costumo falar muito sobre isto, às vezes sinto que essa ideia de estar não acompanhado parece que despe o miúdo de uma experiência familiar positiva e significativa, que é o caso de muitos destes jovens. Portanto, colar nos miúdos destes epítetos pode ser perigoso. Da mesma forma, colar ao refugiado, principalmente no programa de recolocação, que usei-me algumas vezes com este tipo de conversa, não é? São os miúdos refugiados, quando na verdade a sua situação não se configura como uma situação de asilo, e depois é muito difícil de gerir com os próprios miúdos que esse estatuto não lhes seja conferido, e que mesmo quando é conferido também pode ser um sítio muito desejado porque confere estabilidade em termos documentais, mas também tem um estigma, não é? Também parece que prende a pessoa a uma situação. E, portanto, é estas considerações iniciais que eu acho que são importantes. Concluindo também só o que estava, entretanto, também a falar sobre números. Após o programa de recolocação voluntário que terminou, continuamos a receber jovens estrangeiros não acompanhados, sobretudo através de movimentos não programados, e atingimos, no último ano, um número recorde de chegadas, e que tem representado um desafio acrescido, eu diria, para o sistema de promoção e proteção, para o sistema de acolhimento, e depois, naturalmente, tem impacto nos miúdos.
eu tendencialmente abandono o estrangeiro não acompanhado para me referir a miúdos, crianças, jovens, por tudo o que fui dizendo. E também uma última consideração que eu acho que pode ser interessante para quem não conhece tanto esta realidade. Nós referimos sobretudo a jovens, ou a miúdos, no meu caso, porque na sua maioria são rapazes com mais de 15 anos que chegam cá a Portugal. Não quer dizer que seja a totalidade das crianças e jovens que acolhemos, mas na sua larga maioria referimos a rapazes, portanto, do sexo masculino, género masculino, com mais de 15 anos, das mais diferentes origens, histórias, contextos migratórios. Então, só para percebermos um bocadinho melhor, ainda aqui aspectos mais concretos da vida destes jovens que estamos a falar, conseguem-nos dizer mais ou menos, em termos estatísticos, como é que estes jovens entram em Portugal, a maioria deles, né? E depois então, daquilo que percebi, é que é atribuída uma medida de promoção e proteção a todos estes menores de 18 anos, né? E se conseguem, se quiserem falar só minimamente em que é que consiste esta medida. E se isto também acontece nos outros países. Não tenho estatísticas sobre como é que os jovens chegam ao país. Jovens estrangeiros não acompanhados, crianças e jovens estrangeiros não acompanhados do programa de recolocação, chegaram ao país de avião vindos da Grécia, não é? Portanto, é um movimento programado. Quando tiver tudo tratado, vêm no avião e chegam a Portugal. Posso só complementar essa parte? Por norma da experiência que temos tido nas nossas equipas, os jovens que vieram diretamente do campo de refugiados da Grécia, mais ou menos o percurso que fizeram estava dividido entre a Turquia, saída do país de origem, passagem pela Turquia, carro, a pé e barco, por norma. Ou Turquia, ou Líbano e Egito também, de carro, a pé e barco. Isto depois varia um bocadinho em termos de tempo em cada um dos trajetos, o que é mais ou menos seguro e do país de origem deles. E depois da Grécia até aqui, como o Zé estava a dizer, vêm de avião. Isso. Os que estão a vir dos movimentos migratórios não programados, desculpa. Atualmente os que temos, obviamente que existem outros, estão a vir essencialmente de Senegal, Gâmbia, e têm vindo de barco até Espanha, na maior parte dos casos, entram ali por Tenerife e depois vão sendo colocados em diferentes sítios, Madrid, Barcelona, sul de Espanha. Tivemos um jovem que veio da Argélia, veio por Itália e depois veio de autocarro até Portugal, e estes jovens também de Espanha vêm de autocarro até Portugal, entram por via terra. Há percursos muito diferenciados. E há miúdos que contam histórias de grandes caminhadas, há miúdos que contam histórias de autocarros, barcos, boleias pagas, não é boleias na estrada com o polegar. Portanto, isso depois é uma parte do trabalho a fazer com estes miúdos na intervenção, eu diria, sem valorizar, espero não ser mal interpretado, este percurso, não é? Porque há muita coisa para trabalhar com os miúdos e saber sobre eles, para além do percurso migratório, mesmo porque alguns miúdos podem não se sentir ou confortáveis ou terem sido mesmo aconselhados a não partilhar grandes informações sobre esses percursos. Portanto, eu diria que são aspectos importantes, não diria que são aspectos determinantes para a intervenção. Concordo. Ok. E então, depois cá em Portugal é atribuída esta medida de promoção e proteção, ou seja, tendo em conta de facto este percurso e todas estas histórias estão individuais, não é? Estes percursos estão diversificados, o que faz sentido na atribuição desta medida tem a ver também com o facto de alguns serem menores de 18 anos, não é? E de alguns direitos destas crianças e destes jovens não estarem preservados, não é? E terem passado também por algumas situações de desproteção, pelo menos durante este percurso, né? Ainda que não tivesse sido nas suas vivências anteriores no seu país de origem, mas pelo menos neste curso considera-se, né, essa desproteção, creio. E este objetivo também desta medida, não é, tem a ver com esta situação de promoção dos direitos e parece-me também com a necessidade de continuarem a haver adultos que olham e que zelam e que cuidam por estas crianças e por estes jovens. Faz sentido este enquadramento da razão da atribuição desta medida? Sim. Eu diria que
a aplicação da medida decorre da situação em que eles estão cá. Portanto, estamos a falar de crianças que têm menos de 18 anos que estão sozinhas. E isso é uma situação de perigo. Sim, exatamente. Isso origina a abertura da medida, independentemente Do que aconteceu antes. do que aconteceu antes. Portanto, Sim. a medida de promoção e proteção remete para a situação à chegada no país. Sim. Está sozinho, está em perigo. Claro, faz é aberta a sentido. medida de promoção e proteção. Toda a parte da legalização ou da obtenção de documentação é que remete mais, eventualmente, para a história pré-migratória e migratória, sendo que, e recuperando o que estava um bocadinho a falar há pouco, no caso do programa de recolocação voluntária, do meu conhecimento, todos os jovens fizeram um pedido de proteção internacional. No caso dos movimentos não programados, pode não ser bem assim. A maioria apresentam um pedido de proteção internacional, alguns podem não apresentar. E, portanto, é uma das particularidades da situação destes jovens, destas crianças, no sistema em Portugal, é precisamente esta interseção da situação de perigo, e que enquadra os miúdos na lei de promoção e proteção e nas medidas protetivas a aplicar, com toda a situação migratória e o que isso implica em termos processuais, legais. Portanto, esta é uma das particularidades da intervenção com esta população. Sim. O que faz todo sentido, não é? Que assim seja. Diz, Joana. Não, ia só acrescentar que acho que é importante também focar que há uma parte na Convenção dos Direitos da Criança que fala sobre a proteção especial a estas crianças e jovens que não estão acompanhadas e que também têm exatamente o mesmo direito de todas as outras. Qualquer outra criança. Da segurança, da proteção, serem ouvidos, de tudo aquilo que lá está contemplado. E concordo com o que o Zé estava a dizer também. A parte da proteção internacional é outra questão que remete ao percurso migratório. Quando chegam aqui ao nosso país, tem sempre a ver com serem menores de 18 anos e estão em perigo, estão desacompanhados efetivamente, e é preciso haver uma responsabilidade por parte do Estado português e todas as entidades competentes para acolher estes jovens nas suas necessidades e em toda a sua integridade. Pensando de facto nestas histórias que vocês têm vindo também assim a mencionar, e pegando em qualquer coisa que a Joana também trouxe logo no início, da ideia de que não estamos a falar sempre de jovens com vivência traumática, não é? Eu, por acaso, quando a Joana falou disto, pensei numa definição de trauma que me parece simples e complexa e interessante ao mesmo tempo, que é aquela que traz o Gabor Maté, de que trauma não é aquilo que te acontece, mas é aquilo que acontece dentro de ti com aquilo que te acontece. Fazemos com aquilo que nos acontece. Exatamente, aquilo que fazemos com aquilo que nos acontece. Obrigada, Joana. E acho que esta pode ser um mote para pensarmos aqui que desafios, não é que também vos aparecem relacionados com aparecem estes jovens relacionados com a história, não é? Com a história deles, com as vivências, sejam as vivências prévias do seu país de origem, sejam coisas relacionadas depois com esta trajetória, com esta viagem. O que é que vocês querem nos contar coisas, querem nos contar histórias, o que vos apetecer, o que vos vieres agora à mente sobre isto, sobre este tema da saúde mental? Eu acho sempre, atenção, e obrigado por essa definição, porque eu acho que faz todo o sentido neste contexto. Acho que sentiste muitas vezes na intervenção direta com estes miúdos que eles trazem histórias que podem ser muito impactantes, não é? E têm ali um potencial traumático mais ou menos evidente. Mas sempre tive muita cautela na interpretação, a colocar no impacto que essa história tem no bem-estar, na saúde mental daquele miúdo em particular, porque acho sempre importante quem trabalha com estes miúdos ter presente que não há histórias que por si só sejam patologizadoras ou patologizantes. E portanto precisamos de olhar sempre para o miúdo pelo que ele é. E eu acho que um dos grandes desafios, curiosamente, e eu não quero aqui, mais uma vez, e já falámos também sobre isto, portanto sinto-me seguro já para partir para aí, é importante perceber a história do miúdo antes da migração, durante a migração, mas eu acho que uma vivência também com um potencial traumático enorme é a entrada no sistema de acolhimento para estes miúdos. E
E às vezes nós olhamos para determinadas manifestações ou até sintomas e parece que a tendência é fazer uma relação muito linear com uma história que ficou no passado. E às vezes tem a ver com questões da adaptação, da chegada do que nós conseguimos dar-lhes, da forma como eles conseguem sair de um lugar de idealização, que eu acho que estas migrações têm sempre, para um lugar de realidade, em que as coisas demoram tempo, em que há entraves àquilo que queremos atingir. E, portanto, esse período inicial, eu diria que é muito desafiante. Antes até de chegarmos a eventuais impactos que as histórias possam ter na saúde mental dos miúdos, eu acho que é muito importante nós termos consciência de que muitas coisas que os miúdos manifestam, sobretudo numa fase inicial, estão associadas à integração em si, ao acolhimento. E depois, passando a palavra também para não monopolizar, mas eu também gosto sempre de pensar desta forma, não é? E mesmo que essas manifestações perante o acolhimento possam parecer muito deslocadas ou desajustadas, eu acho que tem um lado de sofrimento, de alguma destabilização, mas tem um lado de adaptação também, não é? Também não é necessariamente algo patológico e que carece aqui de um olhar clínico muito apurado, de um acompanhamento mais especializado. Acho que é um processo adaptativo que causa sofrimento e stress, mas que pode ser gerido no âmbito da intervenção na maioria dos casos, eu diria. Sim, sim. Ou seja, muitos destes jovens, não é, não trazem, não apresentam, quando chegam, sintomatologia que se associa diretamente, de facto, ao trauma, não é? E aquilo que estás a dizer é que depois surgem outros desafios no presente ligados a esta adaptação, não é? Mas pensando nisto, não é, que eles não trazem, porque de facto acho que importa desmistificar isso, não é? Faz-nos pensar que realmente muitos deles poderão ter tido na sua vivência, principalmente nas suas vivências mais precoces, não é? No seu país de origem, com a sua família, experiências muito significativas e muito satisfatórias, não é? Que foram muito protetoras depois e promotoras então de uma resiliência, não é? Que acabam por mostrar, apesar destas grandes adversidades, não é? Que surgem depois nestes caminhos que para nós até são inimagináveis, não é? Às vezes o que é que pode acontecer durante estes caminhos, não é? Mas pensando que realmente não é isso, não tem que ser isso que vai provocar uma situação traumática. Diz, Joana? Não, eu Ias ia acrescentar pegar alguma coisa? Eu ia... justamente aí, nesta questão de, por um lado, as histórias que eles trazem, nós não temos conhecimento delas, tintim por tintim, logo no início. Isso é um caminho que se vai fazendo. Parte daí, obviamente, há questões que temos que saber e que vão partilhando, mas não vamos propriamente andar ali a meter, como se costuma dizer, o dedo na ferida e a escarafunchar até à exaustão. Porque também não é isso que está previsto, mas esta associação excessiva entre trauma e estas crianças e jovens estrangeiras não acompanhadas, era como o Zé estava a dizer, pode conduzir de facto a uma patologização desta população que confia em si uma visão muito redutora daquilo que são estes jovens. Eu concordo também com o que estava a ser dito em relação ao impacto que tem o próprio acolhimento e a integração destes jovens num país diferente. E acho que isto também vem de dois lugares. Por um lado, a questão das expectativas, das expectativas que eles trazem quando fazem o movimento de sair do país, que eles trazem relativamente a eles próprios, aquilo que vai ser o percurso deles dali para a frente e as expectativas que eles carregam daqueles que deixaram lá ficar, porque muitas vezes estes jovens também têm que carregar consigo as expectativas que as próprias famílias que nos colocam nas costas, e isto acarreta aqui uma série de questões que têm que ir sendo geridas ao longo do tempo, não só da sua travessia, mas também depois quando chegam aqui. E de facto depois
este ter que lidar com as limitações do sistema e com alguma falta de previsibilidade que às vezes nós, em questões internas, nós país, e associações e Estado, em questões internas e estruturais, também nem sempre conseguimos dar a resposta que se calhar seria a mais adequada a estes jovens logo num primeiro momento. Não é adequada acho que damos, não é isso que está em causa, mas se calhar a mais desejada por eles e até para nós enquanto profissionais desta área, nem sempre é possível. E isto naturalmente tem um impacto. Ainda assim, pegando naquilo que tu trazes da resiliência também, estes jovens têm essa característica e essa qualidade muito presente, quer ao nível de todo o percurso, quer quando chegam aqui. Tem uma capacidade de conseguir ir gerindo aquilo que vai acontecendo, o que não quer dizer que, à medida que nós vamos acompanhando os jovens muito tempo, há coisas que vão começando a sair e só com a relação, só com o estabelecimento da relação é que lhes é permitido, num primeiro momento, baixar aquilo que chamamos o modo de sobrevivência, porque só na relação é que nós também conseguimos promover algum senso de segurança que durante os percursos, mesmo quando eles vêm com relações de vinculação estabelecidas, com pares, com família, durante o percurso, os percursos são de facto desafiadores, o que faz com que eles cheguem aqui ainda muito ativados, muito com o sistema de sobrevivência sempre em alerta. E isso só se consegue começar a ser diminuído e a promover alguma segurança que de facto, ok, tu estás seguro aqui neste país, ninguém te vai deportar. Isto também porque em alguns sítios do percurso estes miúdos foram mesmo violentados. Por isso, aqui em Portugal isso não acontece, obviamente, mas até se conseguir transmitir esta segurança, isto leva tempo. E esse tempo é o tempo da relação que vai sendo desafiador. Nós costumamos dar o exemplo de trabalhamos muito com a pontinha do iceberg. E só nesta relação, só nesta intervenção, nesta troca e nesta promoção de algumas competências e daqui de ir desconstruindo, mas também adequando algumas expectativas às necessidades deles também, é que se vai conseguindo baixar estes níveis de sobrevivência. E eu acho que isto, na intervenção, é que vai sendo desafiador. E acontece, a maioria dos miúdos tem estratégias de adaptação que estão muito bem organizadas, reguladas, são, na nossa experiência, nas aldeias de crianças SOS, a nível de saúde mental, casos assim críticos, que por norma remetem a situações familiares que já vêm destruturadas. Não só o recurso migratório, que se foram intensificando no discurso migratório. Ok. E aqui esta questão dos mecanismos de sobrevivência e o funcionamento que estes miúdos trazem, muitas vezes adultizado, portanto, parece que não condiz a idade com o comportamento e as próprias expectativas. Portanto, miúdos com experiências de trabalho, com expectativas de trabalho, que não reconhecem o lugar de ser criança e jovem, não é? Que pode ser muito difícil um miúdo que se percepciona como um adulto e se comporta como um adulto há muito tempo, de repente és menor de 18 anos, estás em perigo e tens de estar numa casa de acolhimento. Portanto, isto pode ser muito difícil de gerir. Mas eu acho que é esta questão do tempo que a Joana traz, eu acho que é muito importante quando falamos da saúde mental destes jovens e no sentido mais lato do processo de integração destas crianças e jovens, porque eu acho que é importante pensar, e depois já vou ao ponto que queria trazer relativamente a isto, mas surgiu-me agora por causa disto do tempo. É importante pensar no que estas crianças são e querem agora, mas também é importante pensar nos cidadãos que elas podem ser no futuro e que nós queremos que elas sejam. E nós, se olharmos neste prisma dos cidadãos que nós queremos que elas sejam e atentarmos que muitas destas crianças trazem estes comportamentos num instinto de sobrevivência, num mecanismo de sobrevivência que já vai sendo, que está ativo há muito tempo, a intervenção focada na criança, no jovem, no seu bem-estar, deve incidir em baixar estes níveis, estes mecanismos de sobrevivência. O que acontece muitas vezes quando baixamos estes níveis, este sentido de sobrevivência sempre ativo,
é que começam a surgir outras coisas e muitas vezes as crianças começam-se a comportar mais condizente com a idade, começam a trazer outros sintomas e aí nós começamos a olhar, ok, para este miúdo estar bem e poder ser um cidadão, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de agarrá-lo, de relacionar-nos, de securizá-lo. Por outro lado, e aqui isto não é uma crítica velada, eu acho que é uma realidade, porque estas chegadas, principalmente não programadas, são um desafio para os sistemas de acolhimento, não é? Que estão, e em Portugal temos um sistema sobrecarregado e quando começamos a ver miúdos a chegar, e os miúdos dizem que querem trabalhar, porque eles conhecem, ou que eles sabem, pode haver esta tendência de te levar a trabalhar e não precisas de mais. Acho que este é perigoso. É perigoso porque não só pensar no que eles são hoje, mas eu acho que esta ideia, para mim, pelo menos, é importante. É fundamental. No foco da intervenção. Não é só o que eles são hoje e o que eles trazem. É o que é que eles podem ser como cidadãos no futuro. E para serem aquele cidadão, que imagino eu, todos nós queremos que uma criança, um jovem em perigo, independentemente do motivo do perigo, venha a ser no futuro, requer tempo. É preciso tempo. E nisso é muito semelhante, não é? É muito semelhante, no fundo, ao percurso de qualquer criança. Quer dizer, as crianças não vão explorar o mundo nem sentirem-se autónomos se não for construída primeiro esta base de segurança, não só com as coisas mais primárias, como a habitação, a alimentação, mas principalmente no que diz respeito às relações de cuidado, não é? E, portanto, e tal como e vocês estavam a dizer, uma coisa que temos falado até noutros episódios do podcast, não é? Eu acho que também tem a ver com isso, que é, às vezes, eventualmente poderão até surgir assim alguns sintomas, né, de alguma ansiedade ou coisas mais ligadas a coisas mais depressivas, que até podem ser de sinal positivo de qualquer coisa que está a ser possível, não é? Revelar-se na relação, para que depois então se avance neste percurso, não é? E se possa construir realmente aqui esta capacidade de lidar com as adversidades, não só nesta lógica do instinto de sobrevivência, mas de uma forma também mais construída e integrada. Nós, se calhar, com isto passávamos a ler aqui textos que vocês partilharam connosco, porque achamos que é um bom mote para passar por aí. Alguém quer começar? Joana, José, querem ler? Querem que sejamos nós a ler? Como é que Eu acho preferem? que podes ler tu, Cristina, tens uma boa voz. Sim. Então, vamos aqui começar por um poema da Cecília Meirelles, que o José nos enviou. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. José, queres começar tu por comentar porque é que te fez lembrar este poema? Há bocadinho falava de um grande desafio que é o período de adaptação, não é? A entrada no sistema. E creio que estas crianças jovens, e acho que isto eventualmente será também transponível para adultos, portanto, adultos migrantes, requerentes de asilo, refugiados, esta ideia de que durante a adaptação vai haver sempre uma necessidade de dar continuidade a uma história. E que muitos dos passos que são dados no presente em direção ao futuro num local que desconhecemos pode ser sentido muitas vezes como a perda de algo que ficou para trás. Eu acho que é esse momento, que pode não ser um momento, pode durar mais do que um momento, é muito crítico, é muito importante para a saúde mental, mas também para todo o processo de integração, de adaptação destes jovens, este momento em que são capazes de dar unidade à sua história, de manter aquilo que é seu do passado, aquilo que são os seus referenciais culturais, aquilo que é a sua família, aquilo que eram as expectativas que trazia, e ver isso no que está a viver hoje, aqui, e continuar a sentir que o que pode atingir não é necessariamente uma perda do que ficou para trás, é só um seguimento. Eu acho que em muitos casos isto pode ser difícil para alguns jovens e com sintomas, significados, manifestações completamente diversas, e com impactos também muito, muito diferentes,
mas sinto que é uma fase que, pelo menos da minha experiência profissional, a maior parte dos jovens passa. E só mesmo fechando e depois passar ao texto que a Joana partilhou, que eu também estou curioso, mas só reforçar algo que a própria Joana também disse há pouco, da relação. E a relação que se estabelece na intervenção, que tem de ser com intencionalidade, não é uma relação de amigos que tomam cafés, não é? Só nessa relação é que nós conseguimos, por um lado, aceder a uma parte do significado que o jovem está a colocar naquilo que lhe está a acontecer e também poder, não é a palavra que eu queria usar, mas vou usá-la, não me lembro de outra, encaminhá-lo. Sem relação, sem esta legitimização do meu papel na vida daquele jovem, eu não consigo fazer nada com ele. Eu fico no lugar do maluco que quer que ele vá ao psicólogo. Claro. Também não queria deixar de reforçar este papel da relação, que também tem uma importância terapêutica nestes miúdos. E nestes não só. Eu diria que é sempre a relação que está na base de qualquer possibilidade terapêutica, sempre. E até da emergência desta resiliência que falávamos há bocado. A resiliência nasce sempre da relação com o outro também. Então, a Ana vai ler aqui o texto da Joana, para ver que ponto é que fazemos também com o que estamos a dizer até agora. Sim. Então, a Joana trouxe-nos uma passagem do livro do Desassossego, do Bernardo Soares. Então, sinto o tempo como uma dor enorme. É sempre com uma comoção exagerada que abandono qualquer coisa. O pobre quarto alugado onde passei uns meses, a mesa do hotel de província onde passei 6 dias, a própria triste sala de espera da estação de caminhos de ferro onde gastei 2 horas à espera do comboio. Sim, mas as coisas pequenas da vida, quando as abandono e penso, com toda a sensibilidade dos meus nervos, que nunca mais as verei e as terei, pelo menos naquele preciso e exato momento, dói-me metafisicamente. Abre-se-me um abismo na alma e um sopro frio da boca de Deus roça-me pela face lívida. O tempo, o passado. Aí algures uma voz, um canto, um perfume ocasional levantou na minha alma o pano de boca das minhas recordações. Aquilo que fui nunca mais serei. Aquilo que tive e não tornarei a ter. Os mortos que me amaram na minha infância. Quando os evoco, toda a alma me esfria e se eu sinto-me desterrado de corações, sozinho na noite de mim próprio, chorando como um mendigo, o silêncio fechado de todas as portas. Joana, o que é que tens para nos dizer? Eu tive assim, entre vários textos, vários poemas, foi assim difícil escolher um, mas trouxe esta passagem porque me leva muito e cola com tudo aquilo que temos estado aqui a conversar e mesmo com aquilo que o Zé trouxe ainda há pouco, porque me leva muito para a experiência do tempo e para a relação com a angústia existencial no seu sentido mais filosófico, mas também no sentido mais físico, até neste exemplo que o Zé agora trouxe e na possibilidade que os jovens têm de somatizar as coisas no corpo. E isso acontece muito na intervenção. Ao longo deste caminho, na relação que se vai estabelecendo e na possibilidade de deixar de facto os sintomas surgirem. E de alguma forma há muitos jovens, aliás, ao contrário, quando ele diz sentir o tempo com uma dor enorme, leva-me muito para esta consciência que o tempo está sempre a passar. E traz com ele a perda, o envelhecimento, a morte naturalmente, tudo certo. E associo a estes miúdos pelas partilhas que eles vão fazendo o tempo que tiveram ou não tiveram para decidir saírem do país de origem, o tempo que tiveram ou não tiveram para pensar melhor qual é que seria a trajetória mais segura e mais adequada para eles ao longo desta travessia, o tempo de quando chegam a um país terem que se adaptar, terem que se integrar, terem que aprender uma língua nova, terem que aprender a comunicar na língua que não é deles, coisas que são extremamente importantes, apesar de nós tentarmos trazer tradutores para os momentos mais importantes, mas tudo isto é tempo e é um tempo que não é igual ao nosso. E esta passagem traz muito para aqui porque eles partilham várias vezes que sentem que há processos deles que não avançam.
é como se ficassem ali congelados no tempo, mas depois há um outro lado de todas as contradições que eles trazem, que é esta possibilidade de transitoriedade. Porque, de facto, existem várias transições que eles vão fazendo ao longo do seu percurso até aqui e depois de estarem acolhidos aqui, mas tem a ver muito com como é que eu tolero este tempo que não é igual ao teu. E isto é uma coisa que eles nos trazem constantemente. E quando pensei nesta passagem, foi a partir deste lugar, porque o lugar deles, muitas vezes, e quando nos chegam, é de uma insegurança brutal. E vou voltar a carregar aqui: é na relação que existe a possibilidade deles dependerem, é na relação que existe a possibilidade deles conseguirem tolerar este tempo quase como fardo existencial, como uma fonte de angústia, porque é o que acontece, e tornarem algo relativamente concreto. Mas essa concretude também vai acontecendo na relação que se vai estabelecendo com as equipas que vão intervindo com estes jovens. Para mim era importante sublinhar isto novamente, e esta possibilidade de eles não deixam de ser jovens e não deixam de precisar de depender em algum momento para depois poderem então independer. E está claro que isto depois está diretamente ligado com as expectativas, com o princípio da realidade, com as limitações que todos temos que conseguir ir integrando, mas cada um do seu lugar. E esta questão do tempo parece muito, muito, muito importante na vida de todos, mas tem um impacto, tem um peso muito grande na vida destes jovens. Porque e é engraçado, não é? Estamos aqui a aproximar do final, acho eu. É engraçado, não é? Porque sem querer generalizar, não é? E no início tentamos explicar muito bem a importância de não estarmos a fazer generalizações, mas talvez haja qualquer coisa que se possa generalizar. Agora estava a pensar nisto, porque vocês, de facto, nos textos que trazem, esta ideia do tempo e daquilo que foi antes e daquilo que é agora, não é? E da necessidade desta história não estar desligada, não é? Desde aquilo que vem de outro sítio, de outros lugares, de outros tempos, aquilo que se está a viver agora, não é? E de poderem existir estas pontes internas, não é? Nesta construção identitária, não é? E para que se possa então depois olhar para o futuro. Eu diria que talvez este seja o ponto comum e mais possível de generalizar e que seja comum a todos os jovens, não é? E é engraçado porque eu vou pegar ainda aqui noutro texto que o Zé mandou, vou pegar só num excertozinho final, tá bem? Não vou ler tudo, eu não sei ler muito bem o nome dele, Abdulrazak Gurnah, disse bem, Zé. Será qualquer coisa deste género, não é? Porque toca exatamente novamente neste ponto, né? E ele diz, mas acho que assim termina assim de uma forma muito positiva, que diz assim: contudo, vivi, sim, vivi. Aqui é tudo tão diferente que é quase como se outra vida tivesse terminado e estivesse agora a viver outra. Assim, talvez devesse dizer a propósito de mim mesmo que em tempos vivi outra vida noutro lugar, mas que ficou para trás. Sei, no entanto, que a vida anterior fervilha e lateja insolentemente, vivaz e de boa saúde no meu passado e no meu futuro. E acho que não podíamos terminar da melhor forma. Concordo. Muito obrigada. Obrigada. Pela vossa participação Obrigado. e por estas partilhas. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.